Bom, vamos agora para a parte final, né? A parte aí que eu dediquei à lei de responsabilidade fiscal, né? Uma fonte muito cobrada em prova, e a gente tem alguns dispositivos aí, algumas questões baseadas em alguns dispositivos para resolver. Então, olha só, a lei de responsabilidade fiscal 22, né? Determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela obrigou o Poder Executivo a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais. Lembrar que as metas fiscais elas são fixadas, né, no anexo de metas fiscais que estão contemplados, né, o anexo de metas fiscais anualmente que estão contemplados na LDO. E aí, essas metas fiscais que estão na LDO, elas são elas têm que ser demonstradas e avaliadas pelo Poder Executivo quadrimestralmente. E essa avaliação tem que ser em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento. Então, tem que fazer essa avaliação quadrimestral das metas fiscais. Essas metas fiscais estão aquela resultado primário, resultado nominal, né, que a gente já sabe. E aí, lembrar que essa questão ela advém do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí fica uma visualização da seguinte forma. Então, são 3 quadrimestres. Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre termina quando? Abril. O segundo quadrimestre, em agosto. E o terceiro quadrimestre, em dezembro. Então, o que o legislador fez e colocou na LRF lá no artigo 9º? Se termina em abril, a avaliação vai ser um mês depois, vai ser em maio. No segundo quadrimestre, se termina em agosto, a avaliação vai ser um mês depois, vai ser em setembro. E no terceiro quadrimestre, vai ser, se termina em dezembro, vai ser em janeiro. Só que tem um detalhe, janeiro é recesso do Poder Legislativo, não funciona, então botaram para fevereiro. E aí, gente, isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º. Os meses onde devem acontecer a demonstração e avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre, que tem que ser feito em audiência pública, ou seja, aberta para toda a sociedade, tem que ser feito na comissão de orçamento, que tem que ter em todos os parlamentos, tá bom? Então, se um dia alguém quiser assistir uma audiência pública dessa, onde é feita a avaliação das metas, é só tentar identificar quando que vai acontecer, porque como ela é aberta para a sociedade, a audiência pública, você, como cidadão, pode assistir, tá bom? Então, a questão aí correta seria, nesse caso específico, está até difícil porque está desordenado, né? Mas seria letra C, né? Maio, fevereiro, né? Setembro e maio. Então, a letra C, ela tem as 3 opções previstas aí na questão. Maravilha? Bom, vamos para a questão 23, que fala sobre transferência voluntária. Gente, lembrar que a transferência voluntária é aquela transferência que não decorre de lei, da Constituição ou destinado ao Serviço Único de Saúde. Ou seja, transferência voluntária é aquela que um ente transfere para o outro sem ser por determinação legal constitucional. Então, quando o ente transfere um recurso para o outro sem ter essa obrigação, né, legal ou constitucional, ela é considerada de transferência voluntária. Então, por exemplo, transferência tributária é constitucional, então não entra como transferência voluntária. E aí, o que o legislador fez? Quando, em caso de descumprimento de alguns itens da LRF, a punição vai ser o ente não poder receber transferência voluntária. E aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece vários momentos onde, se o ente descumprir, vai acontecer a proibição de receber essas transferências voluntárias. Cuidado! As obrigatórias vão continuar sendo recebidas. O que não vai poder ser recebidas serão as transferências voluntárias, tá bom? Então, olha só. Não é vedada a realização de transferência voluntária. Então, ele quer... na verdade, ele quer que não... que mesmo o ente praticando, ele vai continuar recebendo a falsa, né? Que não institua e realize a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. É logo a opção correta, tá, gente? Letra A. Por quê? Porque, na verdade, se você pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a proibição de não receber transferência voluntária não é para todos os tributos, não. Ela fala o seguinte no caput, né? Que
se o ente não instituir e arrecadar todos os seus tributos, ele não vai cumprir um requisito da responsabilidade na gestão fiscal. Mas ele, no parágrafo único, ele fala que vai ter uma punição. Mas a punição é só se não instituir impostos. E a questão colocou tributos. Tributos cabe contribuições, né? Que a gente já visualizou, contribuições sociais, empréstimos compulsórios, taxas, contribuições sociais, então é muito mais amplo. No caso, a punição é se não instituir os impostos. É claro que é um requisito da responsabilidade na gestão fiscal instituir e arrecadar todos os tributos. Mas a sanção, que é não receber transferência voluntária, é somente se não instituir os impostos. Então, o gabarito foi letra A. Vamos analisar as outras. B, que não atenda o limite com despesa de pessoal. Claro, e tem um prazo de carência. Se não cumprir, não vai receber transferência voluntária. Então, está certo. Que não atenda o limite com operação de crédito. Também está certo. Se não cumprir, não vai receber transferência voluntária. Não atender o limite com dívida consolidada. Se não cumprir, após o prazo de carência, não vai poder receber transferência voluntária. E não encaminhe suas contas ao Poder Executivo da União para fim de elaboração de consolidação das contas dos entes da Federação. Está lá no artigo 51 da LRF. Se não encaminhar suas contas para fins de consolidação das contas, o ente também não vai poder receber transferência voluntária. Então, gente, a única que é falsa aí é a letra A, porque fala em tributos e não somente em impostos. Então, a 23, letra A. Bom, vamos fazer as duas últimas questões, né? A questão 24 e a questão 25, que tem a ver com uma série de dados que foram dados e é para calcular a receita corrente líquida, né? De um determinado estado. Então, você teria que pegar lá o artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Da LRF, principalmente lá o inciso 4, que vai exatamente estabelecer as regras da receita corrente líquida. Mas é importante lembrar que a receita corrente líquida só vai entrar o quê? Receita corrente. Não vai entrar receita de capital. E vai ter vai ter que ter algumas deduções para você chegar na receita corrente líquida, porque os percentuais eles devem ser calculados sobre a receita corrente líquida, que é a base de cálculo para apurar limite com despesa de pessoal, limite com operação de crédito, com dívida consolidada. Então, é a receita corrente líquida. Então, pega as receitas correntes daquele determinado estado e tira as deduções que a lei manda tirar. Então, era isso que precisava saber, né, que está previsto lá no artigo 2º da LRF, para poder acertar a questão. E aí, a questão dá vários dados aí, lembrar que é de um estado, e você tem que calcular. Ó, receita patrimonial é uma receita corrente. Vou pular as cotas partes, tá? Depois eu vou explicar por quê. Receita com operação de crédito é receita de capital, então não entra, né? Receita de capital não vai entrar. Receita com tributos, receita corrente, tá certo? Cota parte eu vou pular. Receita com alienação de bens é receita de capital. E receita com serviços é receita corrente. Então, no caso específico, eu vou somar a receita patrimonial, que são as receitas correntes, a receita com tributos e a receita com serviços. Por que eu não considerei a cota parte do IPVA e a cota parte do ICMS? Porque cota parte do IPVA e cota parte do ICMS são transferências tributárias que os estados fazem para os municípios por determinação da Constituição. E essas transferências tributárias têm que ser excluídas do cálculo, né? Então, tem que ser tiradas do cálculo. Por quê? O IPVA está lá como receita tributária. Mas só que ele não fica no caixa do Estado. Ele vai, né, uma parte vai para o município, tem que ser excluída. É a mesma coisa o ICMS, está como receita tributária, mas uma parte tem que ser encaminhada para os municípios. Então, não vai ficar com o Estado. Por isso, tem que ser excluída. Então, cota parte, na verdade, são transferências tributárias que o Estado faz, né? Vou botar aqui. Transferências tributárias para municípios, por determinação da Constituição. Transferências tributárias para municípios. Então, para você fazer esse cálculo, você tem que pegar as receitas tributárias, que seria patrimonial, 50 milhões. Vou sair daqui, tá, gente? Para facilitar aí a visualização. Vai pegar a tributária,
20 milhões, não vai entrar nenhuma receita de capital, né? Só receita corrente, e pega de serviços, que nesse caso aqui, 40 milhões. Show, né? Então, somando tudo, vai dar 60 com 50, 110 milhões. Então, tem 60 aqui, né? E 70, 110 milhões. Então, somando tudo, né? Perdão, 50 com mais 60, eu botei 20, não, tá errado aqui, 60, perdão, tributária e mais 40 de serviços. Então, vai dar 150 milhões. Vou apagar aqui para acertar, tá, gente? 150 milhões. E aí eu vou tirar o quê? A cota à parte do IPVA, nesse caso aqui, né, a cota à parte do IPVA 30, e a cota à parte do ICMS, que foram valores transferidos para os municípios obrigatoriamente, 20 milhões. Para eu chegar na receita corrente líquida, né, na RCL, na receita corrente líquida, que nesse caso vai ser 150 milhões, menos 30 milhões, menos 20 milhões, 100 milhões. Então, o valor da receita corrente líquida, 100 milhões. Então, é só você pegar as receitas correntes, tirar as deduções, que nesse caso, nesse exemplo, só teve duas, né, que são transferências tributárias, e vai sobrar lá a receita corrente líquida de 100 milhões, que vai ser a base de cálculo para a apuração dos limites legais. Então, ó, agora fica fácil a gente marcar lá a resposta correta. Nesse caso aí, né, o gabarito B de bola. 100 milhões é o valor da receita corrente líquida. Ok? Então, vamos agora para a 25. A 25, tá, gente? Ela fala assim, com base nos dados anteriores, informe o valor de limite de gasto do Poder Executivo, então só do Poder Executivo, sabendo que o referido Estado existe um Tribunal de Contas dos municípios. Caramba, então aí tinha uma casca de banana, uma pegadinha. Porque o limite normal do Poder Executivo é 49%. Né? O Estado pode gastar 60% e o Poder Executivo 49%. Mas quando tem Tribunal de Contas dos municípios, nesse caso, só tem 4 estados que têm Tribunal de Contas do município. 3 agora, né? Porque um foi extinto. Né? O do Ceará, o Tribunal de Contas dos municípios, foi extinto. Então, hoje, só Bahia, Ceará e Goiás que possuem Tribunal de Contas. Nesses entes, né, no Bahia, Ceará e Goiás, Bahia, Pará e Goiás, Ceará foi extinto, né? Bagó, ou Bapagó, Bagopá, coisa desse tipo. Nesse caso, né, eles têm 2 tribunais, o TCE, Tribunal de Contas que fiscaliza o Estado, e o Tribunal de Contas dos municípios que fiscaliza o município. Cuidado, tá, gente? Não é o Tribunal de Contas do município. Lembrar que é diferente. TCM é diferente de TCMs. TCM é um órgão municipal que só existe no município do Rio de Janeiro e município de São Paulo. TCMs é um Tribunal de Contas estadual que existe nos estados da Bahia, Pará e Goiás. O do Ceará foi extinto recentemente. Então, só tem 3 estados com Tribunal de Contas dos municípios, tá bom? E aí, quando tem Tribunal de Contas do município, o percentual do Poder Executivo é reduzido em 4/10. Então, passaria para 48, né? Nesse caso aí, 0,6%. Então, era pegadinha de prova, não seria 49%, seria 48,6%, porque o limite do Poder Legislativo mais Tribunal de Contas, né? Nesses casos que tem Tribunal de Contas dos municípios, aumenta 4/10. Passa de 3 e vai para 3,4% em decorrência de ter 2 tribunais de contas e o limite do Poder Executivo acaba caindo para 48,6%. Então, teria que utilizar o percentual de 48,6%. Então, para calcular o limite de gasto com despesa de pessoal, teria que fazer o quê? Teria que pegar, no caso específico, né, 100 milhões da receita corrente líquida, e tirar 48,6%. Então, vai dar
48.600.000 é o valor aí do limite de gasto do Poder Executivo, né, com despesa de pessoal. Ok? Então, ó, gabarito letra E, 48.600.000. Maravilha, turma? Então, a gente fecha o nosso simulado, essas 25 questões que espero realmente ter ajudado vocês aí a fixar mais conceitos da lei de responsabilidade fiscal. Então, turma, esse foi o nosso primeiro simulado. Espero que vocês tenham gostado, né? O TH Cursos está fazendo um trabalho aí muito focado, com muito carinho, né? A gente tem tudo que você precisa lá para aprovação nos concursos para a área de tribunais e controladorias. A gente tem um projeto específico TCM para o TCE. Então, se você gostou do simulado, é só você entrar lá no TH Cursos e fazer inscrição nos próximos simulados. E lembrando também que a gente tem uma turma básica, né, para o Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do Município. São 14 matérias, e contemplando as matérias básicas que com certeza vão ser cobradas na prova. E a gente também está inserindo algumas matérias adicionais, né? Lembrar que esse projeto ele tem um grupo de Zap onde você tem um acesso direto com os professores. Isso facilita a comunicação, né? E é um projeto que realmente a gente espera que tenha muito sucesso e muitas aprovações. Ok? Então, um abraço e até o próximo simulado.